Bom dia, Felipe. João Pedro, bom dia. Letícia. Júlia, bom dia. Bom dia. Daniel, bom dia. Bom dia. Bom dia. Meus amores, faltando 2 minutinhos aí para nós começarmos a nossa aula. Se vocês quiserem adiantar, nós vamos continuar a explicação da concordância nominal, página... Podem pegar 46, eu vou fazer uma retomada daquilo que eu expliquei antes das férias. Tá bom? Página 46. Qual a página, tia? 46. Ok, obrigado. Será um tempinho, pouca gente, né? Ana Clara, bom dia. Entrou agora. Na aula anterior tinha pouquinha gente assim. Não sei. Bárbara, bom dia. Bom dia. Bom, meus amores, deu 9 horas, né? Eu só estou com 8 alunos, mas eu preciso prosseguir. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, página 46, retomar com vocês a concordância nominal. Concordância nominal, eu comecei a explicar anteriormente às férias. E aí, eu falei para vocês o seguinte: quando nós falamos em concordância nominal, o núcleo normalmente, né, da parte nominal, do que é o sujeito ou o objeto, quando eu falo para vocês em concordância nominal, eu tenho que levar em conta o substantivo, que é o elemento nuclear principal. E aí, quando eu falo no substantivo, a regra geral de concordância nominal fala que todos os determinantes precisam concordar com o substantivo, certo? Bárbara, apareceu para mim que você levantou a mão. Você quer falar alguma coisa? Então, eu acho que você parou na página 47. Sim, Mas sim, eu só estou retomando só para vocês relembrarem. Ah, tudo bem. Tá bom? Então, aqui vocês vão perceber que a concordância, né, entre o artigo, o adjetivo, entre o numeral e o adjetivo, locução adjetiva, se fazem sempre com o substantivo. Essa é a regra geral. Depois, nós temos os casos especiais que eu expliquei a vocês primeiramente foi qual? Quando nós temos um adjetivo anteposto a mais de um substantivo. Então, se eu tenho 2 substantivos, automaticamente 2 núcleos, vamos supor que um seja feminino e um seja masculino. Se eu colocar o adjetivo antes dos substantivos, eu tenho que deixar claro que esse substantivo, ele só vai com esse adjetivo, desculpem, aqui no caso bela, ele só vai concordar com o elemento mais próximo. Por isso, bela calça e paletó. Paletó é uma palavra masculina, calça uma palavra feminina. Se eu optar em colocar o adjetivo anterior a esses substantivos, eu tenho que concordar esse adjetivo com o elemento mais próximo, ok? Depois, aqui, também já expliquei a vocês,
O adjetivo, ele vai para o plural quando os dois substantivos ou mais que nós utilizarmos forem nomes próprios ou tiverem algum parentesco. Por exemplo, li os célebres Fernando Pessoa e Eça de Queiroz. Eu jogo esse adjetivo no plural para concordar com os dois nomes próprios aos quais eu me refiro. Ou, conheci os simpáticos, irmão e pai de Leonardo. Simpáticos foi para o plural porque irmão e pai são palavras que fazem um parentesco, ok? Quando esse adjetivo ele assume o papel de predicativo do sujeito, observe que ele está ao lado do verbo, ele está dentro do predicado. Se ele está dentro do predicado, ele assume o papel de predicativo do sujeito. Então, é a mesma coisa que eu dissesse o seguinte: o pai e o aluno estão calmos. Se eu jogasse o predicado para depois do sujeito, o verbo iria para o plural e o predicativo iria para o plural. Mas como eu optei em usar o predicativo antes do sujeito, observe que eu coloco no singular. Está calmo o pai e o aluno. Mas nessa situação, ele só concorda com o elemento mais próximo, ok? Se eu quiser me referir aos dois elementos, eu coloco o predicativo no plural para se referir aos dois elementos. Está claro isso? Isso daí é o que eu expliquei anteriormente às férias. Só um minutinho, turma. Vai atrás de tudo. Vai. Desculpem, gente. Então, vamos lá. Agora foi onde eu parei, certo, Bárbara? Certo. Eu vou ter que interromper só para poder tirar essa tela daqui. Só um minutinho. Isso. Vamos lá. Adjetivo posposto a mais de um substantivo. O que é posposto, gente? Quando ele está depois de mais de um substantivo. Então, vamos lá. Podem grifar isso aqui, que é extremamente importante. Quando os substantivos tiverem o mesmo gênero, ou seja, ambos forem masculino ou feminino, o adjetivo concordará em gênero com os substantivos e ficará no plural. Ou concordará em gênero e número com o substantivo mais próximo. O que isso quer dizer? Observem aqui que eu tenho dois substantivos que estão no feminino: calculadora e caneta. Então, esses dois substantivos estão no mesmo gênero. E aí, eu posso usar um adjetivo no mesmo gênero, no plural, para concordar com os dois substantivos femininos que foram citados anteriormente. Então, ele comprou calculadora e caneta importadas. Importadas aí está no plural para concordar com calculadora e caneta, que são substantivos e estão no feminino, certo? Mas, quando eu falo ele comprou calculadora e caneta importada, o fato de importada estar no singular me mostra que a única coisa que era importada é a caneta. A calculadora não era. Tá bom? É isso que vocês têm que prestar atenção. Porque muda completamente o sentido da frase. A calculadora e a caneta, elas eram importadas, e aqui apenas a caneta era importada, tá? Até aí tudo bem?
Mas, quando os substantivos tiverem gêneros diferentes, um masculino e um feminino, ou um feminino e um masculino, pessoal, podem grifar isso aqui. O adjetivo, ele vai para o masculino plural, ou ele concordará com o substantivo mais próximo, tanto em gênero quanto em número. Vocês se lembram que, assim, normalmente a gente fala, o adjetivo, ele é machista. A gente brinca na sala de aula, por quê? Porque eu posso ter 29 meninas em uma sala e um menino. Então, quando eu chego para me referir a essas 29 meninas e um menino, eu não posso falar meninas, porque eu tenho ali um menino. Então, eu passo isso aí para o masculino. Bom dia, meninos. Tem um porquê isso? Que a maioria seja menina, aquele um menino faz com que eu use o substantivo no masculino. Certo? Crianças. Tem um porquê isso Falar que... crianças. Eu posso falar crianças, posso falar galera, posso usar turma, posso usar palavras sinônimas. Mas quando eu tenho gêneros misturados, mesmo que a maioria seja feminina, eu tenho que usar o termo no masculino. Tá Tia, bom? tem algum porquê disso, além de ser uma regra? O porquê é o seguinte, Enzo. Quando a gente fala meninos no masculino, a menina, ela automaticamente se inclui, certo? Mas se eu disser meninas, o menino, ele vai se incluir? Não. Não, ele não vai se incluir. Por isso que a gente brinca, né, que o substantivo ele é machista ou coisa assim, mas é porque é uma questão de, vamos dizer, de séculos. Então, isso aí vem, né, de muito tempo e na regra gramatical continua assim. Vamos fazer uma petição para mudar isso. Adjetivo, menino e menina, bonitos. Mesmo que menina venha por último, eu queira me referir aos dois, eu tenho que usar no masculino. Então, vamos continuar aqui. Quando, porém, o substantivo tiverem gêneros diferentes, como eu disse, o adjetivo vai para o masculino plural, ou ele vai concordar apenas com o mais próximo se ele quiser fazer referência apenas ao mais próximo. Então, vamos lá. Ele comprou calculadora e relógio importados. Importados foi para o masculino porque eu estou me referindo ao relógio, que é masculino, e também à calculadora, que é feminino. Então, quando eu tenho a mistura do feminino e do masculino, como eu disse a vocês, o adjetivo tem de estar no masculino e no plural para concordar com os elementos anteriores. Na página 48, vem o outro exemplo aí que eu tenho que dar a vocês. Vamos lá. Pessoal, provavelmente hoje é só explicação de conteúdo, tá? E aí eu preciso que vocês tirem todas as dúvidas possíveis aí comigo. Vamos. Ele comprou calculadora e relógio importado. O fato dele ter colocado importado no masculino e no singular significa que quem é importado é apenas o relógio. A calculadora não é. Ah, tia, por que a gente aprende essas regras? A gente aprende para conseguir escrever melhor e para conseguir interpretar um texto melhor. Porque quando eu falo assim, ele comprou calculadora e relógio importados, o fato de estar no plural e no masculino, você conhecendo a regra, você pode afirmar que ambos eram importados. Mas você conhecendo a regra e vendo importado
no masculino e singular, você afirma que apenas o que era importado era o relógio, que a calculadora não tem como ser importada, porque o adjetivo está no singular, concordando apenas com o elemento mais próximo. Até aí, tudo bem, turma? Vamos lá. Sim. Em determinados casos, o adjetivo posposto, ele concorda apenas com o substantivo mais próximo. Por exemplo, nosso amigo trouxe pão e fruta madura. Observem que para colocar fruta madura e era no feminino, eu coloquei o masculino antes do feminino e coloquei o feminino no final para concordar apenas com o elemento mais próximo. Se eu colocasse maduros, nesse caso, não seria aceitável, pois invibializaria o contexto, tendo em vista que não há pão maduro. Entenderam isso? Então, nós temos que perceber o quê? O contexto. Quando eu me refiro a frutas, elas podem estar maduras ou verdes. Mas em relação ao pão, isso não existe, certo? Então, ela só tem como concordar com fruta. Depois, nós vamos explicar aqui o adjetivo, quando nós temos adjetivos pospostos a um substantivo. Adjetivos é quando eu tenho mais de um adjetivo, certo? E aí vocês podem grifar, por favor. Quando dois ou mais adjetivos se referem ao mesmo substantivo, antecedente de artigo, eu vou explicar o que é isso. Ocorrem dois tipos de concordância. Então, olha só, eu tenho um substantivo que está antecedido de artigo, o, a, os ou as, beleza? Se eu tenho o adjetivo antecedido de artigo e eu tenho dois ou mais adjetivos para esse substantivo, a regra vai ser feita de duas formas. Prestem atenção aqui. Com o artigo e o substantivo no singular, os adjetivos ficarão no singular e o segundo virá precedido de artigo. Podem grifar isso que eu vou explicar detalhadamente para vocês agora. Olha só, observem aqui que o meu substantivo é idioma. E antes de idioma, eu usei o artigo, certo? Então, ele fala o idioma. Alemão, caracterizando o idioma, e o espanhol. É como se eu tivesse idioma aqui no meio, entenderam? Então, o fato de antes de idioma eu ter o artigo, eu tenho que colocar o artigo antes do segundo adjetivo também. Tudo bem até aí? Se foi antecedido de artigo, antes dos adjetivos eu tenho que colocar o artigo, certo? Mas eu tenho a opção de colocar, né, o substantivo no plural e os adjetivos ficam no singular sem o artigo. Então, eu posso falar o seguinte: o professor conhece as histórias. Observem que eu passei o substantivo para o plural, antecedido de artigo no plural. Só que ele conhece, no caso, duas histórias: brasileira e argentina. Então, o professor conhece as histórias brasileira e argentina. Eu posso colocar os adjetivos no singular, porque eu já coloquei no plural quais são as histórias
que o professor conhece, certo? Ah, tia, como ficaria aqui essa frase? Ele fala os idiomas, alemão e espanhol. Ficou claro isso? Então, ou eu uso artigo antes do adjetivo, porque antes do substantivo eu usei o artigo no singular, ou eu coloco o artigo e o substantivo no plural para colocar os adjetivos no singular, certo? Alguma dúvida até aí? Não? Então tá, vou prosseguir. Depois, nós temos o caso dos numerais. Numerais, nós temos os cardinais, aqueles que indicam quantidade. 1, 2, 3. Nós temos os ordinais, aqueles que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Nós temos os multiplicativos, quádruplo, triplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. E nós temos os fracionários, terço, metade, ok? Então, esses são os numerais. E aí, vocês podem grifar porque diz o seguinte: o substantivo, ele vai para o singular ou ele vai para o plural e os numerais ficam no singular. O que isso quer dizer? Sentaram na primeira e segunda fila. Olha só, eles sentaram na primeira e segunda fila. Como eu coloquei primeira no singular, segunda no singular, fila também vai para o singular, fica no singular. Agora, eu tenho também a opção de colocar eles se sentaram na primeira e segunda filas. E eu gosto muito mais dessa segunda opção, porque eu me refiro a duas filas diferentes, ok? Mas as duas formas são possíveis. Aqui nós temos os casos especiais. Esses casos especiais se referem a algumas palavrinhas específicas. Então, por exemplo, nós temos um texto do Facebook aqui que tem algumas imagens e tem 8 jeitos de mudar o mundo. Aí eu estou chamando a atenção para essa frase. Queremos menos violência no mundo. Olha que absurdo, gente. Por que existe um menos aqui? Muitas pessoas acreditam, né, que todas as palavras têm gênero. Masculino, feminino, singular e plural. Mas nós sabemos que não é bem assim. Então, aqui, observe no nome da página de uma rede social a frase: queremos menos violência no mundo. O uso inadequado do vocábulo menos. No texto, ele foi flexionado no feminino para concordar com o substantivo violência. Porém, menos é uma palavra invariável porque é um advérbio. O advérbio, ele é invariável. Por que é que a gente aprende aquela regrinha do bem contrário de mal é com L? Lembra? O mal com L é o contrário de bem. O mal com U é contrário de bom. Por que será que a gente aprende essa regrinha? Porque o mal com U e o bom são adjetivos. Então, eles variam. Garotas más. Garotas boas. Sem variação. Mas se eu disser estou bem e estou mal, isso não pode variar, porque é advérbio. Toda vez que eu falo de advérbio,
Eu estou falando uma classe de palavra invariável, que não aceita outra forma. Por isso é errado eu dizer assim, ai, turma, tô meia confusa. Esse meia indica modo, ele não pode estar no feminino. Meia é de metade, é meia substantivo de calçar. Esse meio, ele é invariável, estou meio confusa. Meia não existe, certo? Então, o uso adequado seria, queremos menos violência no mundo. Assim como no exemplo anterior, algumas palavras ou expressões costumam provocar muita dúvida em relação à concordância nominal. Uma dessas palavras é alerta. Prestem atenção aqui. A palavra alerta, quando ela é advérbio, ela é sinônimo de atentamente, de com vigilância. Grifem isso, por favor. E ela deve ser invariável. Então, fiquem todos alerta. Os alunos estavam alerta na prova, ou seja, estavam vigilantes, né? Vamos lá. Agora, quando esse alerta ele for sinônimo de aviso, flexiona-se por exercer função de substantivo. Por exemplo, o guarda emitiu vários alertas. Esses vários alertas foram vários avisos, concordam? Então, quando esse alerta é sinônimo de aviso, ele vai flexionar. Ele tem plural. Agora, quando ele for advérbio, no sentido de vigilante, no sentido de atento, nesse caso, ele é advérbio e ele não tem variação. Ele não pode ir para o plural. Ficou claro, turma? Depois eu vou passar uma atividade boa para vocês de concordância. A palavra caro e barato também gera muita dúvida. Por quê? Elas são palavras invariáveis quando elas estão juntas dos verbos transitivos ou intransitivos, principalmente o verbo custar. Aquela bicicleta custou caro. Por que custou caro no masculino se eu estou me referindo à bicicleta? Porque a palavra caro está acompanhada de um verbo intransitivo, que é custar. Nesse caso, o caro e o barato, eles funcionam como advérbio. Então, pessoal, acompanhado de um verbo transitivo ou intransitivo, esse custar esse caro e barato tem valor de advérbio e são invariáveis, tá bom? Mas, quando eles acompanham os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, andar, eles assumem o papel de adjetivo. Então, caro e barato, nessa situação, quando estiverem com verbo de ligação, eles vão concordar com o sujeito, ou seja, com o substantivo ao qual se refere. Então, os livros custaram caro. Por que é que caro aqui está no singular? Porque custar é um verbo transitivo direto. E nesse caso, ele assume o papel de advérbio, certo? Mas os cadernos foram baratos. Esse foram é um verbo de ligação do verbo ser, certo? E concorda, no caso, baratos com cadernos. Ficou claro isso aí? Certo? Vamos lá, próxima página. Página 50.
Meus amores, se houver alguma dúvida, por favor, tá? Questionem, que agora é a hora. Façam as anotações necessárias aí ao lado, que na hora de estudar ou de desenvolver uma atividade ajuda muito. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, meio, muito e pouco. Tudo isso é advérbio. E aí, se ele é advérbio, ele fica invariável. Podem grifar isso aí. Meio fica invariável quando possui valor de advérbio, significando não totalmente, um pouco, um tanto. Tanto que é um advérbio de modo. Esse processo também ocorre com muito e pouco, que se indicam, na verdade, quantidade, que se referem a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, ele é advérbio, então ele fica invariável. Deixa eu colocar duas frases aqui para você. Só um minutinho. Deixa eu colocar duas frases aqui. Meus amores, deem uma olhadinha aqui para mim nessas duas frases. Olha só, eu coloquei o muito nas duas frases. Se quiserem anotá-las aí no cantinho, acho interessante. Então, comeu muito no almoço e comeu muito açúcar durante o dia. Aí eu pergunto a vocês, nessa primeira frase, o muito, ele se refere a quem? Se refere ao verbo comeu, concorda? Nessa primeira frase, o muito se refere ao verbo comeu, comeu muito. Então, aqui intensifica o verbo. Vê se vocês conseguem acompanhar comigo. Agora, na segunda, comeu muito açúcar durante o dia. Esse muito se refere ao verbo ou se refere a açúcar? Açúcar. Açúcar. Tanto que se eu disser comeu açúcar durante o dia, beleza. Mas comeu muito açúcar. Então, prestem atenção aqui. Quando o muito, pouco ou meio se refere a um verbo, um adjetivo ou a outro advérbio, ele é advérbio, que é o caso dessa primeira oração. Quando ele se refere a substantivo, ele é pronome indefinido. E aí ele vai variar. A prova de que ele vai variar, troquem açúcar por salada. Comeu muita salada. Ou seja, observem aí que se eu troco a palavra masculina, no caso açúcar, por uma feminina, que é a melhor dica para vocês utilizarem para saber se esse muito é ou não advérbio, é trocar a palavra a qual ele se refere. Então, aqui eu tinha açúcar, que é uma palavra masculina, eu troquei por salada, que é uma palavra feminina. Se a palavra masculina, trocada pela palavra feminina, fez com que o muito variasse, é porque esse muito aqui é simplesmente pronome indefinido. Agora, quando ele não varia, ele é advérbio. Ficou claro isso, turma? Se ele variar, ele vai ser pronome indefinido. Se ele não variar, ele vai ser advérbio.
A mesma coisa acontece com pouco, tá? Comi pouco no almoço. Não vai variar porque está se referindo ao verbo. Mas se eu disser comi pouco açúcar durante o dia, ele vai ser simplesmente pronome indefinido. Estou vendo que tem alguns alunos anotando, por isso eu estou aguardando. E aqui, pessoal, tem os exemplos trazidos pelo livro. Ô, tia, então basicamente quando tem muito se refere mais ao objeto, a paradinha? Ao verbo. É. Sim, eu tenho dois tipos de muito, é o que eu estou explicando aqui. A mesma coisa acontece com pouco. Eu tenho muito e pouco advérbio, que é invariável, certo? E você pode colocar qualquer palavra aí que você não vai conseguir variar. Porque é advérbio, ele está se referindo ao verbo. Toda vez que se referir ao verbo, é invariável. E você pode ter o muito como pronome indefinido. A diferença entre eles é que o muito pronome, o pronome se refere a quem? Ao substantivo. Então, a diferença é o quê? Que advérbio vai se referir a verbo, adjetivo ou a outro advérbio. E o pronome vai se referir a um substantivo. Tanto que se você trocar o substantivo por outra palavra, colocando essa palavra no plural, por exemplo, o muito, ele vai para o plural. Ok? Entendi. Obrigada. Aí, vamos lá. Ela parece meio cansada. Observem que ela parece cansada. Cansada é adjetivo. O meio está fazendo referência a quem? A cansada. Nesse caso, o meio é o advérbio de modo que faz referência a cansada. E, gente, toda vez que ele tiver valor de modo, é só eu pensar, esse meio indica modo, é o modo como eu estou. Um pouco cansada, meio cansada. Nesse caso, ele é invariável, tá? Não pode ser meia cansada, certo? Estudamos pouco para a prova. Esse pouco se refere ao verbo e, por isso, é um advérbio, também é invariável. Tudo bem? Subindo aqui um pouquinho. Trabalhei muito por esse resultado. Trabalhei muito. Esse muito se refere a quem? Ao verbo e, portanto, é advérbio. Ele só vai variar nessa situação aqui, quando ele se referir a um substantivo. Tudo bem até aí? Posso limpar? Vou subir agora. Vamos lá. Quando as palavras meio, muito e pouco têm valor de adjetivo, eles concordam com os substantivos, certo? Aqui no caso, olha só, João comprou meia melancia. Melancia é o substantivo. Esse meia concorda com melancia, porque ele indica metade, é um numeral, certo? Então, indica metade da melancia. Por melancia ser uma palavra feminina, esse meia vai também estar no feminino. Mas vamos supor que melancia, que fosse uma palavra masculina no lugar de melancia. Vamos supor que fosse uma fruta, abacate. Então, João comprou meio abacate.
Ou seja, o numeral ou o adjetivo concordam com o substantivo ao qual fazem referência. Aqui, ó, o pronome indefinido que eu disse é porque os pronomes e os numerais, com referência ao substantivo, eles têm valor de adjetivo. Então, deixa eu só ver que horas que acaba a nossa aula, 9h45. Então, aqui, quando eu falo, Fábio comprou muitos livros, muitos está no plural para concordar com livros e, portanto, ele deixa de ser um advérbio, como eu expliquei na oração anterior, e passa a ser um pronome indefinido, fazendo referência a livros, ok? A mesma coisa acontece na última frase, né, com a palavra. O prazo de inscrição terminará em poucas semanas. Poucas se refere a semanas e por isso varia de acordo com o substantivo. Tá claro isso, gente? Ótimo. Agora, outra palavrinha que causa dúvida é anexo incluso. Por quê? Eles concordam em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Então, se eu falar assim, as fotos seguem anexas. Anexas está no plural para concordar com fotos. Os documentos seguem inclusos. Ele está no plural para concordar com documentos, né? Está no masculino plural para concordar com documentos. Então, gente, presta atenção. Anexo incluso. Observem aqui que eu não tenho preposição anteriormente a eles, certo? Por que é que eu estou falando isso? Porque aqui, na próxima página, quando eu tenho a expressão em anexo, ela passa a ser uma locução adverbial. E aí ela fica invariável. Então, se eu tiver as fotos estão anexas ou as fotos estão em anexo. Em, se estiver acompanhado da preposição em, isso aqui vai ficar sempre invariável, não pode mudar, tudo bem? O que vocês vão ter que analisar é isso aqui, é a preposição. Se a expressão for em anexo, pode ser feminino, pode ser masculino, pode ser plural, pode ser singular, o que for, não vai mudar. O em anexo fica invariável. Agora, se for apenas anexo, aí vai concordar com o substantivo ao qual se refere. As fotos estão anexas, os documentos estão anexos. Ok? Até aí tudo bem? Meus amores, eu vou parar aqui rapidinho, porque a escola está me pedindo para fazer chamada. Aí eu vou pedir a vocês para desligarem os microfones. Vou interromper o compartilhamento aqui, e no final de toda a aula eu vou fazer essa chamada. Vou começar pelo nono A. Fala em presente aí, que já fica mais fácil para ti. Eu quero ver quem realmente está atento. Vamos lá. Ana Clara. Não tá aí, Tem né? gente que o microfone não funciona, tia. Eu acho que a da Ana Clara tá assim. Mas Ana Clara tá aí, que eu não tô vendo? Não sei. Eu não tô vendo Ana Clara. Ah, tá. Ana Clara, dá um oi no chat pra ti. Bom, gente. Ok, Arthur Mendes. Oi. Ok, Bárbara. Aqui, Beatriz. Beatriz. Caio. Aqui, Daniel. presente. Enzo. Tá aqui, tia. Gabriel. Lara. Larissa.
Larissa tá aí. Larissa? Ah, tá, ok. Vi o chat agora, Larissa. Obrigada. Letícia? Presente. Luísa? Aqui. Maria Eduarda? Maria Eduarda? Melissa? Melissa tá aí com a câmera ligada, obrigada. Pedro? Pedro? Vitor? Vitor, Augusto? Tá, mas não tá, né, Vitor? Isadora. Ah, não, essa Isadora, desculpa, gente. Vamos lá. O nono A pode sair, tá liberado, tá bom? Nono B, rapidinho. Inaê, Aqui, tia. Kaique. Quem eu for chamando também pode saindo, tá, meus amores? Obrigado, fiquem com Deus. Um beijão. Kaique. Tá aí, Kaique? Ah, não. Ana Luísa. Ana Beatriz. Presente. Dalton. Danilo. Presente. Obrigada. Davi Colodete. Davi Mafra. Elisa. Presente. Felipe. Felipe estava aí até agora, gente. João Pedro, Chile. Oi. Presente. João Pedro Campana. Júlia. Presente. Obrigada. Luísa Guerra. Aí não, Luísa. Luísa Grilo. Nossa, faltou gente. Presente. É que não tava ligando o microfone. Ah, sim, desculpa, Lu. Maria Luísa. Maria Eduarda. Presente. Desculpa, Maria Eduarda. Presente. Obrigada, as duas. Mariana. Rafael. Rafaela. Presente. Tchau. Tchau. Ricardo. Vitória. Presente. Obrigada, amor. Vitor. Estou aqui, professora. Obrigada. E só isso. Aí agora, Mariana, tá aí? Porque a câmera é como se estivesse ligada. É como se estivesse na câmera, no lugar. Mas tá bom. Pessoal, beijos. Obrigada. Boa semana de aula para vocês. Quinta-feira nos vemos novamente, tá bom? Beijinho.